Olá pessoal, eu, aspirante oficial Renan Bispo Salvador, do ITA, em nome do meu grupo, irei apresentar para vocês este trabalho. Para isso, seguirei o seguinte roteiro, passando pela introdução, depois pela metodologia, em seguida apresentarei os resultados obtidos, finalizando com a conclusão e as referências utilizadas nesse trabalho. Começando pela introdução. Vemos que a tecnologia de propulsão híbrida para aplicações aeroespaciais tem recebido atenção cada vez maior nos últimos anos, devido às suas vantagens importantes sobre as soluções competitivas, sendo capazes de gerar alto e controlável empuxo por meio do controle da injeção de combustível. Os motores foguete híbridos têm grande potencial para diversas aplicações aeronáuticas e aeroespaciais, devido à sua segurança, confiabilidade, baixo custo e alto desempenho. Como resultado, essa tecnologia é viável em muitas missões inovadoras, incluindo o turismo espacial. Anteriormente, a baixa taxa de regressão do combustível e a necessidade de geometrias complexas de grãos combustíveis eram desvantagens que contribuíam para falhas de missão usando propelente híbrido em grande escala. No entanto, nos últimos 20 anos, o uso da parafina como combustível tornou o propelente híbrido viável em aplicações dessa magnitude. Isso ocorreu principalmente porque a cera de parafina apresenta maior taxa de regressão do que os combustíveis híbridos convencionais, além de alta eficiência e baixo valor agregado. Em relação a muitos combustíveis, a parafina também apresenta mais segurança no seu manuseio, além de ser atóxica e não cancerígena. Alguns aditivos balísticos foram usados nesse estudo, como o alumínio e o negro de fumo. O alumínio é adicionado ao combustível com a finalidade de aumentar o impulso específico e, simultaneamente, reduzir a temperatura da chama. O negro de fumo é adicionado ao combustível para reduzir a absorção interna de calor devido à radiação, além de melhorar também as características mecânicas do grão, como o aumento da rigidez da estrutura do propelente, facilitando também aí o seu transporte. Os complexos processos físico-químicos envolvidos na combustão de motores foguete híbridos são de grande importância para a previsão e o controle de desempenho do motor. Portanto, muitas investigações têm sido realizadas para um melhor entendimento desses fenômenos. No entanto, análises experimentais envolvendo combustão de materiais energéticos são geralmente difíceis devido à alta reatividade e à baixa segurança no manuseio desses materiais. Há um grande esforço em elucidar os mecanismos e avaliar taxas e espécies intermediárias. Por essa razão, a modelagem cinética desempenha um papel crucial na compreensão de mecanismos de reação complexos. Indo para a metodologia, sabemos que a parafina é um aglomerado de hidrocarbonetos, sendo, portanto, necessário modelá-la como uma única espécie química, de modo que seja possível entender os mecanismos envolvidos na sua combustão. Por isso, nesse trabalho, a parafina foi modelada como sendo uma cadeia contendo 24 átomos de carbono e 50 átomos de hidrogênio. Com isso, a fim de encontrar uma formulação ideal para um propelente híbrido baseado em parafina, hidrocarbonetos em cadeia com cerca de 20 átomos de carbono, reações de combustão em escala molecular de diferentes composições de combustível foram simuladas usando o software LAMMPS, que define a trajetória dos átomos no sistema de simulação, integrando as equações diferenciais apresentadas a seguir. Onde MI é a massa de um átomo I, desse sistema, VI é a sua velocidade e RI é a sua posição. As forças F2, F3, Fn são as forças de interação entre os N átomos desse sistema. A reação de oxidação da parafina foi observada e descrita por essa equação química já balanceada. Vale lembrar que essa equação ela é a equação completa, é a reação global de combustão dessa parafina. Além da modelagem do sistema, também foi necessário estabelecer um critério cinético para a comparação entre as formulações. Para isso, foram adotados os parâmetros cinéticos da equação de Arrhenius, como a energia de ativação e o fator pré-exponencial, os quais representam, respectivamente, a barreira de energia no início da reação química e a frequência de colisões entre os reagentes. A equação mostrada aqui é a equação de Arrhenius, na qual A representa o fator pré-exponencial, EA representa a energia de ativação, R representa a constante universal dos gases e T a temperatura na qual ocorre a reação. Para que os resultados da simulação sejam consistentes com as condições reais de projeto, o sistema de simulação deve ser semelhante a uma célula do sistema de reação completo de uma câmara de combustão, na qual o propelente híbrido testado é queimado. Portanto, as moléculas de parafina foram colocadas agrupadas em um paralelepípedo, os aditivos dispersos em seu interior e as moléculas de oxigênio agrupadas em outro bloco, para que houvesse contato superficial entre a parafina e o gás de oxigênio, como está sendo mostrado nessa figura. Nela, as esferas vermelhas são átomos de oxigênio, as cinza escuro são os carbonos, as cinza claro são os hidrogênios e as de cor de platina são referentes ao alumínio. Esse modelamento da posição dos átomos foi feito utilizando-se o software SpecMol e também o Avogadro.
Partindo para o LAMMPS, as simulações foram realizadas no simulador sob temperatura controlada, feita pela imposição de velocidades aos átomos do sistema ao longo da distância do ajuste linear dentro da faixa de temperatura pré-estabelecida. Assim, aplicando 4 controles diferentes para cada sistema de simulação, foram obtidas informações sobre o comportamento do propelente analisado em diferentes situações. As somas de propelente híbrido analisadas baseiam-se na parafina, nesse trabalho considerado como, já anteriormente mencionado, C24H50. O sistema real é uma distribuição de diferentes massas molares com uma dada temperatura de fusão. Portanto, essa molécula foi escolhida porque tem a mesma temperatura de fusão de um determinado sistema real. A partir dessa base, negro de fumo, indicado pela letra C, e nanopartículas de alumínio, indicado pela sigla AL, foram adicionadas em diferentes proporções, conforme estão mostrados nessa tabela. Nós temos 1% em peso de carbono, 10% em peso de alumínio, 1% em peso de carbono mais 5% em peso de alumínio, 1%, e por fim, 1% em peso de carbono mais 10% em peso de alumínio, para esses 4 tipos de controle adotados nessas temperaturas mostradas. Após o processamento da simulação no LAMMPS, um dos arquivos gerados contém as quantidades de cada molécula presente no sistema para cada instante da simulação. Assim, controlando o número de moléculas de oxigênio, a constante de velocidade da reação de combustão pode ser determinada conhecendo a ordem dela. No entanto, o mecanismo de combustão de um hidrocarboneto contém um grande número de etapas, de forma que não é possível estimar com precisão a ordem de cada reagente na velocidade da reação. Portanto, para efeito de comparação das formulações, a reação total foi adotada como sendo de primeira ordem, a fim de se obter a constante de velocidade de reação por meio da regressão linear do gráfico de ln de NO2 por tempo, onde N de O2 representa o número de moléculas de oxigênio no instante t, N0 de O2 a quantidade de moléculas de oxigênio no instante inicial e K é a constante de velocidade da reação. Para cada formulação, foram realizadas 3 simulações com temperaturas constantes e distintas. Evidentemente, 3 constantes de velocidade distintas foram geradas, e como resultado, a energia de ativação e o fator de frequência da reação foram determinados pela regressão linear do gráfico de ln de K por 1 sobre T, cuja relação está apresentada por essa equação, uma vez que as temperaturas para as quais a constante K foi calculada são próximas e têm também comportamento de Arrhenius. Agora vamos para os resultados. Os valores dos parâmetros cinéticos encontrados por meio da regressão linear são os apresentados nessa tabela. Observou-se que as formulações aditivas de alumínio apresentam maior energia de ativação, sendo a formulação com 1% em peso de negro de fumo e 5% em peso de alumínio com maior energia de ativação e fator de frequência. Nessa formulação, verifica-se que este fator é cerca de 10 vezes maior do que o outro, devido à linearização ser calculada sobre o logaritmo do fator de frequência, ou seja, a margem de erro é logarítmica. Como o sistema é mantido sob altas temperaturas, as colisões são mais eficazes e causam quebras de conexão externa. Durante a simulação, fragmentos de C2H4, C2H6 e C2H2 são produzidos. Nas simulações de alumínio, esses fragmentos aparecem devido à quebra da ligação ALC, possivelmente devido às fortes colisões das partículas de gás ou mesmo de outros fragmentos presentes nesse sistema. Outra análise possível é dada na comparação entre as curvas de decaimento do número de moléculas de oxigênio no sistema de diferentes formulações com temperatura variando linearmente ali na faixa de 298 Kelvin a 5000 Kelvin. Nessa figura, observa-se que as reações envolvendo os compostos de aditivo de alumínio demoram mais para iniciar, bem como as reações ocorrem mais lentamente sob temperatura controlada. No entanto, fora do ambiente de simulação, os propelentes e aditivos de alumínio acendem rapidamente na ausência de controle de temperatura. Dado o modelo cinético trabalhado, isso significa que a combustão desses compostos tem maior poder de liberação de calor, mantendo a chama em alta temperatura, de forma que o fator de frequência torna-se mais influente na velocidade de reação do que a energia de ativação. Essa maior liberação de calor pode ser explicada pela quebra de complexos de alumínio com outros compostos, especialmente oxigênio, que se formam no início da reação e, à medida que avança, se desfazem, liberando energia, como mostrado na figura anterior e também nessa figura. Além disso, a formação desses compostos estabiliza a reação de combustão, tornando-a mais uniforme e controlada, pois armazena parte dessa energia da chama para posteriormente liberá-la. Por fim, temos então a conclusão. Os valores dos parâmetros cinéticos mostraram então que a incorporação do alumínio aumenta a energia de ativação da reação na combustão, o que leva a fornecer mais calor para poder iniciar a ignição. No entanto, esses propelentes com adição de alumínio apresentaram maior frequência de colisões intermoleculares durante a combustão e maiores temperaturas em que a reação ocorre, devido à formação de complexos de alumínio e oxigênio que estabilizam a reação e quebram a liberação de calor, tornando a reação até mais rápida.
Esses fatos apoiam a adição de alumínio ao propelente para aumentar sua potência de propulsão. Assim, dentro do propelente analisado com alumínio, ganhou destaque aquele com a formulação à base de parafina, com adição de alumínio e negro de fumo, em que apresentou maior fator de frequência ou fator pré-exponencial. Utilizamos para esse trabalho as seguintes referências, que foram 15, mostradas 7 nesse slide, e as outras 8 nesse outro slide. Com isso, passamos pelo roteiro, falando sobre a introdução do trabalho, a metodologia adotada, bem como os resultados obtidos, e finalizamos com a conclusão e as referências. Dessa forma, agradeço pela atenção de todos e um grande obrigado.